Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu e Elizinho, duas vezes, a gente tinha que estar com dois hoje microfones, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa coletiva, as coletivas, na verdade, que tivemos. Tivemos coletiva do Alexander, mas pelo que eu vi rapidamente, não assisti nada que fosse relevante para a gente poder noticiar aqui. Mas tivemos coletiva do Mário Bittencourt sobre o Marcelo, que também achei meio enfadonha, mas vou pincelar duas perguntas aqui, duas respostas no caso do Mário Bittencourt. E agradeço ao Vitor Lessa, que foi quem disponibilizou as imagens, porque a Flu TV não transmitiu a coletiva do Mário. Mas vou pincelar duas respostas dele aqui, porque é uma coletiva inteira com, sei lá, 8, 9 perguntas sobre o Marcelo, depois dele já ter dado a entrevista para o Sport TV ontem, ficou meio enfadonha. Mas ainda bem que teve, beleza, quanto mais falar, melhor. O ruim é quando não fala. Não esquece do like aqui embaixo, beleza? Ainda tô aqui do Maracanã, tô subindo esse vídeo rapidamente, pra a gente poder falar, na verdade, rapidamente, vírgula, né? Porque eu não sei que horas são. Porque a gente já tá aqui, ó, porque teve coletiva do Alexander, do Mário, e depois do Diniz, que foi longa também. Mas vamos pro Mário, né? Primeiro sobre Marcelo. Eu vou de cara com a pergunta que eu fiz, porque eu perguntei a ele, a gente não tem o áudio da pergunta, então vou fazer rapidamente a pergunta aqui, e depois já vou emendar uma outra resposta dele aí também. Que era basicamente o seguinte, Marcelo vai jogar onde? Porque é óbvio que o Diniz não escala, o Fred meio que deu uma fugida da pergunta quando o Sport TV perguntou, mas assim, teve reuniões entre o colegiado, né, que é como ele tá chamando ali, os 4, 5 elementos, né, Scout, Diniz, Angione, Mari e Fred. Aonde ele vai jogar? Vai ser lateral esquerdo, meia? Óbvio, com o Diniz ele pode jogar em qualquer lugar. Mas quando o Fluminense contratou, o Fluminense estava contratando o quê? Um lateral esquerdo? O Mário respondeu, e vocês vão ver a resposta dele aí. E logo depois eu vou emendar com outra resposta do Mário, que é de um diferencial que o Fluminense está utilizando hoje para conseguir contratações. Se o Fluminense não tem mais dinheiro do que alguns outros clubes, se o Fluminense não tem a maior possibilidade mesmo de título, né? Não é o favorito nos principais campeonatos, os favoritos continuam sendo os times que têm mais dinheiro também. O que o Fluminense está utilizando para poder, em negociações como essa, além do carinho que o Marcelo tinha pelo Fluminense, o que mais que o Fluminense utiliza nesse tipo de coisa? Vamos lá, respostas do Mário, e aí eu volto comentando e a gente passa para o Diniz. Lateral esquerdo. A gente, quando conversou com ele, inclusive, de lá e de cá, a posição é no sentido de que a gente está trazendo ele para lateral esquerdo. Vou te ser muito sincero, assim, eu acho que uma das coisas que pesa muito hoje aqui é a questão do nosso ambiente. Ainda há pouco eu estava no vestiário e agora na roda, no final, o Calegari estava lá com o filho uniformizado do Fluminense segurando a bandeira do clube. Então, assim, a gente conseguiu construir algo aqui que é maior do que especificamente a questão financeira, o dinheiro. Enfim, vocês acompanham, vocês sabem que o elenco é um elenco muito unido, um elenco que se reúne, que faz festa junina junto, que é um elenco que viaja junto, que está sempre junto. E, obviamente, que qualquer jogador, quando opta em ir por um clube, eu não estou falando especificamente do Fluminense, mas já estou há alguns anos no futebol, o jogador sempre pergunta, ele liga para os companheiros com os quais ele jogou, ele liga para saber se assim, as questões financeiras também estão em dia, salário, etc. Mas a maior pergunta que o jogador faz é o ambiente, assim, como é que é o ambiente aí? E o Marcelo trabalhou também com outras pessoas aqui, né? O Marcão jogou com ele, são muito amigos, então o Marcão também conversou muito com ele, né? Enfim, o Filé, tem pessoas, o Fred que jogou com ele na seleção, né? Então, assim, todo esse convencimento, e quando eu abro as conversas, quando eu abro essa conversa com ele ou com qualquer outro jogador, eu digo assim, olha, por questões óbvias, se a gente for simplesmente discutir só a questão financeira, e aí a gente entrar no que as pessoas chamam de leilão, contra alguns concorrentes, óbvio que eu não vou ser vencedor. Então, sem condição de entrar nesse leilão, a gente vai para um outro tipo de conversa que aqui a gente tem um projeto sólido que já dura quase 4 anos e um projeto nitidamente de crescimento, passo a passo, né? A gente veio fazendo times com menos dinheiro, com menos capacidade financeira e foi melhorando e continua melhorando ano a ano. Então, quando a gente abre, a gente diz, olha, é um projeto e o projeto desse ano, que a gente espera seja bem sucedido, desses últimos 4 anos, o primeiro momento em que a gente conseguiu manter o treinador na virada de uma temporada, em que a gente conseguiu
manter 95% do time, sei lá, 90% do time titular, só saiu o Matheus Martins. A gente tem um treinador que todo jogador quer jogar com ele, porque gosta do sistema de jogo, de jogar com a bola, etc. A gente tem um diretor executivo que tem mais de 40 anos de futebol, que é um cara harmonioso pra caramba, que mantém esse ambiente sempre muito harmônico. Vocês podem ver que são, eu não diria que nunca teve nenhum problema, mas são raros os problemas que a gente tem internos, a gente quase não tem problemas internos, e vocês acompanham o dia a dia e sabem do que eu estou falando. Então, acho que tudo isso, né, mais o fato do desejo do atleta de ter sido criado no Fluminense, dizer eu quero voltar para minha casa, ele se emocionou muito no dia que ele disse isso para mim na videoconferência, falou, presidente, eu quero muito voltar para casa, quero muito ir a Xerém, eu quero muito ir lá ver os meninos, enfim. E o desejo dele de jogar, isso é muito importante, assim, porque ele é um jogador de altíssimo nível e nitidamente ele está com aquele desejo do menino ainda de querer jogar futebol, de querer ganhar a Libertadores, de performar. Então tudo isso somado faz com que a gente consiga êxito numa contratação desse tamanho, tão importante para o clube, enfim. Primeiro ponto só sobre a resposta do Mário. O Vitor Lessa trouxe isso como apuração, essa questão do Marcelo ser contratado para a lateral esquerda. E eu não tinha visto isso, foi até engraçado porque ele publicou, quando ele publicou eu já estava aqui no Maracanã, já estava chegando aqui no Maracanã, acho que foi 10, 11 horas da manhã, meio-dia, eu já estava a caminho de cá. E aí foi engraçado porque eu fiz a pergunta e ele foi categórico. E aí, assim, você vai falar, pô, mas o Lessa já tinha informado isso. E eu até troquei essa ideia com o Lessa, ele também. Falei, cara, olha o ponto bom. Primeiro, é alguém falando em on. O Lessa apurou em off. Isso corrobora a apuração do Lessa. É interessante dizer, né? Porque o Lessa não estava na reunião. Pra galera que ficava falando, o Lessa não viu, no meu caso também, que eu dei essa informação também, mas vocês não viram o treino? Como é que vocês sabem se o Marrone tá treinando bem? O Lessa também não estava na reunião deles. Como é que ele sabia que o posição lateral esquerda, né? O nome disso é apuração e credibilidade. O Lessa acertou nessa também. E aí o Mário responde, o lateral esquerdo, categoricamente isso é importante também para a opinião pública geral, porque a apuração do Lessa vai chegar pra gente, vai chegar pros tricolores, vai chegar pra gente que consome, mas a apuração do Lessa não vai chegar na mídia geral. A resposta do Mário Bittencourt chega, sendo categórico, isso é manchete geral. Marcelo será lateral esquerdo no Fluminense. Mas vamos falar do Diniz agora. E para não ficar repetitivo, eu não vou falar do Diniz falando do Marcelo, até porque ele não falou muito assim do Marcelo, né? Mas vou falar do Diniz do jogo de hoje, né? Jogo contra a Portuguesa. E aí eu vou abrir com a minha pergunta e depois eu vou fazer uma sequência de respostas do Diniz, são interessantes. Mas eu vou abrir com a minha pergunta, obviamente que se eu fiz, porque eu considero pertinente, onde eu pedi duas opiniões dele. Eu dei a minha opinião, eu nem gosto de fazer muita pergunta assim não, eu gosto de perguntar questionamento mesmo, mas dessa vez eu dei uma opinião e perguntei se ele concordava, se ele discordava, se ele via por outro caminho. E ele discordou. Bem, eu vou deixar minha pergunta aí, vou deixar a resposta dele. Vou rever o jogo, para tentar ver o jogo da maneira como ele viu. Eu não concordei que esses 20 minutos iniciais o Fluminense foi realmente muito melhor do que a Portuguesa, mas isso acho que pode dar um indício para alguma coisa que eu vou falar lá no final, depois que eu voltar. Na sequência, e além dessa resposta minha, da resposta da minha pergunta, eu também vou acrescentar a resposta dele, a pergunta da Del Neley, onde ele fala sobre a dificuldade de jogar com times que estão muito retrancados, como foi o caso da Portuguesa, times que mudam o seu jeito de jogar. As duas respostas na sequência. Uma análise da partida também. E é difícil você pegar uma equipe que aposta sempre no contra-ataque? É mais complicado? É mais complicado. Obrigado pela sua pergunta. Foi muito bom você fazer essa pergunta. Eu estava pensando de vir para cá para fazer um elogio aos treinadores, no caso de hoje o Felipe, que é uma equipe extremamente competitiva. A gente teve dificuldades lá contra a Volta Redonda, logo na sequência eles ganharam 3-1 do Volta Redonda. É um treinador que está aí na luta há muito tempo, assim como o Felipe, que é um amigo meu, que a gente vai jogar contra o Bangu, entre outros que a gente enfrentou esse ano. Então, assim, taticamente o campeonato está de parabéns aí para os treinadores, tanto das equipes grandes como das equipes consideradas menores. Então hoje a gente teve muita dificuldade por conta do empenho tático dos jogadores. Eles meio que abriram mão do jeito deles jogarem naturalmente, eles colocaram mais volantes e criaram muitas dificuldades, que fez a gente no segundo tempo arriscar mais, ser mais ousado
E a gente ganhou com mérito, mas a Portuguesa também fez, na minha opinião, uma grande partida, muito devido ao empenho dos seus jogadores e à postura tática que o Felipe colocou. Respondi tudo? E produzem mais quando tem jogos em sequência. Você concorda com isso? Você tem alguma outra visão? As duas perguntas. Gabriel, as suas perguntas são sempre muito bem-vindas, mas hoje eu acho que eu vou ligeiramente discordar das duas. A primeira, eu acho que o Fluminense, os 20 primeiros minutos, jogou muito bem hoje. Muito bem mesmo. A gente estava atacando e sem chance praticamente de sofrer, só tinha um time que podia fazer gol. Estava muito dentro daquilo que a gente tinha treinado. Depois, o jogo, aí dos 20 minutos até o final do primeiro tempo, o jogo mudou. A gente acabou perdendo um monte de bola, cedemos alguns contra-ataques perigosos. E aí eu concordo que nessa parte dos 15, 20, depois para frente, a gente acabou oscilando. E aí no segundo tempo foi melhor. Quanto ao Volta Redonda, por exemplo, a gente fez um bom primeiro tempo lá. Teve muita dificuldade no jogo, um jogo parecido com esse. E no segundo tempo a gente tomou o gol logo no início e é um time também bem treinado, e a gente teve muita dificuldade naquela partida para poder penetrar, que hoje a gente não teve no segundo tempo. Mas isso tem a ver também, discordando um pouquinho da sua segunda pergunta, eu já acho que esse tempo que a gente teve fez o Fluminense fazer até agora a nossa melhor partida taticamente do campeonato. Eu acho que a gente jogou mais dentro do nosso padrão, nós jogamos 20 minutos iniciais bem, depois no segundo tempo a gente jogou, teve momentos de muita lucidez com a entrada do André na zaga, porque é difícil jogar com uma equipe como eles vieram, e a gente foi produzindo, fizemos 3 gols e podíamos ter feito mais no segundo tempo e a gente não cedeu quase nada. Aproveitando a sua pergunta para falar emendar, para a gente falar um pouquinho de novo, que é uma pergunta que não sei se ela vai vir depois, da parte física, porque agora passou a parte física. A gente arrumou um problema da parte física, que eu falei, não era problema da parte física, tem um monte de outras coisas. Assim, quando a gente simplifica as coisas, a gente tem que tomar cuidado. Por que eu voltei? Porque às vezes você pega e direciona aquilo para profissionais que estão fazendo o seu melhor, que são muito bons, mas que ficam com a opinião pública contrária, que não é bom, que acaba sendo um negócio muito injusto. Então eu venho de novo para falar que a parte física do Fluminense ela anda cada vez melhor. Ela sempre esteve bem, no sentido assim, a gente deu o período que a gente teve sem atividade, uma coisa muito pensada, e para a temporada, se tivesse que voltar lá, a gente faria exatamente a mesma coisa. A equipe agora está entrando no trilho da parte física, a parte tática, a parte técnica, a gente selecionando melhor os jogadores, como eles se encaixam, como é que o Lima se encaixa com o time, como é que o Keno se encaixa com o time. A gente usou aqueles primeiros jogos para dar rodagem para todo mundo. Então, dentro de um processo natural de muitas variáveis. Quando a gente seleciona uma para poder apontar, a gente tem que tomar cuidado para a gente, às vezes, não limar um profissional que não pode ser injustiçado. E quando a gente começa com esses assuntos, é uma coisa que no futebol é recorrente. Exemplo claro no futebol, o time toma 2 gols seguidos quando está terminando o jogo, que a parte física está ruim. Então isso não tem nada a ver, às vezes, com a parte física. Eu achei hoje que o time fez uma partida bastante coerente, já assim se aproximando dos melhores momentos do ano passado, considerando ainda o calor que estava muito forte e uma equipe que estava muito bem postada defensivamente. Eu não sei se você perguntou isso, foi na outra. Quando a gente joga com equipes dessa forma, muito atrás, e por exemplo, para jogar hoje, como o Vasco, eles fizeram uma adaptação, eles tiraram jogadores mais velozes, jogadores mais técnicos, colocaram jogadores mais de marcação para travar mesmo o jogo. Então, as equipes também têm muito valor, assim, que estudam a gente. E eu acho que a gente conseguiu hoje, principalmente no segundo tempo, fazer um jogo bastante interessante na produção ofensiva e sem ficar exposto ao contra-ataque. Porque a gente melhorou as duas coisas no segundo tempo. A gente foi mais produtivo e também a gente ficou menos exposto aos contra-ataques da Portuguesa. Para a gente poder fechar, falei que um indício que tinha dado a primeira resposta, né, a resposta da pergunta dele, da minha pergunta para ele, talvez seja de que time a gente vai ver nesse ano. Quando o Diniz fala que o time está se ajeitando, e que foi um dos melhores jogos taticamente, né, se eu não me engano foi isso exatamente que ele falou, ele vai dando um indício do que a gente vai ver nesse ano. Não é a mesma coisa do ano passado, mas foi um time que usou o primeiro tempo para tentar, da sua maneira, ir para cima do adversário e criar jogadas, e viu que na verdade conseguiria com o André como zagueiro, com um time mais à frente ainda, colocando o Lima, e para mim é um dos grandes pontos. O gol do Keno para mim salva
o Keno de perder essa titularidade já no próximo jogo. O Lima tá merecendo, tá crescendo e pescando. Isso não só a minha opinião, mas pescando pelas respostas do Diniz. Vejo que ele tem essa impressão de que o gol de bicicleta, do Keno, etc., dá uma sobrevida para ele, até porque ele vem num crescimento, demora. É um jogador de uma posição que o Diniz não trabalhava desde quando tinha o Luiz Henrique lá no final de junho. Então são praticamente 6 meses e muitos jogos sem ter um jogador desse tipo. Obviamente isso faz diferença de você mudar o formato de jogo, e também para o Keno você passa 30 e tantos anos jogando de um jeito, e quando você vem jogar com o Diniz você muda tudo, também demanda um tempo de adaptação. Mas hoje, o Fluminense talvez sinta falta assim. Na verdade não sente falta, o Fluminense sente a presença quando o Lima entra e consegue ter esse diálogo com o John Arias pelo lado direito. No mais, a gente não tem muito mais o que falar. Essas foram as principais respostas. Recomendo você assistir a entrevista inteira do Diniz. Tem outros assuntos, mas eu tô trazendo aqui as principais, porque se fosse para eu trazer a coletiva inteira, você ia lá assistindo a Flu TV. E a coletiva do Mário também é a mesma coisa. Tem outras respostas lá que eu julguei um pouco menos importantes para esse momento também. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!